Oi, gente. Hoje vamos fazer um dashboard. Eu andei pesquisando, porque tem o Streamlit, e aí descobri que tem esse Shine, sei lá, que foi feito originalmente para R e agora eles adaptaram para Python há um tempo. E ele teria algumas vantagens sobre o Streamlit, não, porque ele não recalcula tudo. Enfim, eu achei fantástico, achei fácil de usar, achei interessante e prático. O chat GPT me ajudou um bocado, é verdade, a fazer, e aqui eu estou trazendo um exemplo, depois vou deixar tudo para dar download, o programa, os dados e assim por diante. Então, bom, vamos lá. Esse aqui é um dashboard de viagens do governo com dados falsos, né? Claro que por causa do sigilo não posso divulgar os dados, então isso aqui é tudo inventado, tudo mexido e tal, de forma que não tenha um dado aqui que seja real. A gente não só consegue fazer o dashboard que a gente quiser, tá? Ali são as viagens total, aqui são por trecho, eu vou ficar aumentando, né? Se fica muito pequeno, então aqui, né? Quantos foram para cada lugar e tal. A gente pode colocar mapa, coloquei o mapa do fórum de calor, os outros são do Plotly, né? Enfim. Como também a gente pode mexer, deixa eu voltar para aquele, então a gente pode fazer filtragens e as filtragens inclusive interativas. Quer dizer, posso pegar aqui, por exemplo, vamos ver, aqui estão os solicitantes das viagens, que para tirar o nome dos órgãos eu coloquei frutas, tá? Então está aqui abacate, abacaxi, acerola, enfim. Então vamos pegar, por exemplo, só a acerola, enquanto solicitante das viagens. Isso aqui vai ficar com uma única barra, porque agora só tem acerola. Mas os meses não, né? Tem os meses que a acerola andou pedindo viagem, e quantas viagens internacionais a acerola qual o valor de viagens internacionais da acerola. Acho que não botei um número muito bem formatado, mas não tem problema. E aí a gente pode dizer, não, eu quero a acerola e também quero, sei lá, o abacaxi, enfim. Então a gente pode fazer isso, mas mais do que isso, quando a gente seleciona esses dois aqui, o que está com zero não aparece nos de baixo para essas situações. Então esse layout também é interativo nesse sentido. Tá? Então posso botar todos aqui de volta. E vou pegar outro ano, vou pegar só o ano de 2024. Aqui está aparecendo 2023, mas tem muito pouca coisa. E aí ele põe todos de novo e aí só vão aparecer os que existirem efetivamente, tá? Como eu poderia mudar aqui, seria o órgão superior, eu botei empresa e ministério, né, de ministério. Também não vem ao caso, é inventado, então inventei só dois aí. Bom, vamos falar sobre esse negócio aqui um pouquinho. Então, Shine para dashboard, eu falei, e a gente fez o programa local, embora ele tenha lugar para hospedagem, né, com banco de dados, com tela de login, dá para fazer essas coisas todas, tá? Mas eu quis fazer local para não subir os dados para a internet. Esses aqui até poderia subir, mas são dados falsos, tal. E acho que não vale a pena, só imitei o que foi feito lá, inclusive dá para compilar com o PyInstaller, foi uma orientação que eu vi com o chat GPT. Claro que não vale, assim, não é meio estranho compilar, porque a gente cria um executável que abre o browser, mas tudo bem, só estou dizendo que é possível. Os dados que a gente usou, né, são duas planilhas, essas duas planilhas estão aqui, tá? Deixa eu aumentar. Não, é aqui que aumenta, foi mal.
aqui que aumenta. Essa aqui é uma planilha que tem cada viagem, então cada viagem eu excluí, o nome eu excluí mesmo, não tem nome de quem poderia ter viajado, viagem falsa também. E aqui também está tudo zerado, só para dizer que esses dados existem, tá? Então eu deixei assim, quando alguém trabalha com os dados, existem todas essas colunas aí, né, de valor de diária, restitucional, de restituição, reembolso, coisas desse tipo. Isso existe tudo nos sistemas de viagem do governo, mas aí você tem que pegar e transformar isso numa planilha. Em geral vai sair uma planilha grande, com milhares de viagens, que é o caso aqui, mas, como eu te disse, esses são falsos. Os que eu peguei verdadeiros não dá para mostrar, infelizmente, não dá para mostrar. Bom, então aqui está o total o que seria o total de cada viagem. E o que nos interessa nessa planilha seria o ano da solicitação, tá? Quem solicitou, o mês da solicitação, o órgão superior da solicitação, se a viagem foi nacional ou se não foi, e a gente teria que fazer uma filtragem para saber se essa viagem foi concluída, para não ficar exibindo valores de viagem canceladas. Aqui seriam os motivos, que também são todos inventados, né? Então tem viagem de férias para ver a parentada, coisas assim que eu criei, né? E a data inicial de quando começou cada viagem dessas. Então essa aqui é para cada viagem. E estamos usando uma segunda planilha para as coisas ficarem mais interessantes no painel. Essa segunda planilha, ela é cada trecho de viagem. Então, por exemplo, essa viagem aqui foi uma viagem bem longa, a primeira delas. Ela tem 7 trechos, tá? O primeiro dígito se refere a cada trecho. Então, seria essa aqui, ó, com esse número, né? Deixa eu ver se é o primeiro aqui. É o primeiro também, tá vendo? Aparece aqui só uma vez, e aqui aparece várias vezes, porque cada trecho de viagem aparece aqui. E aí a gente também pega um valor que seria do trecho, ou seja, cada trecho valeu tanto, e o somatório, claro, teria que dar aqui, não dá, porque eu inventei os dados, mas teria que dar esse aqui. Então, somando todos os trechos, dá aquele valor lá. Dito isso, a gente tem essas duas planilhas, a gente vai usar a gente está usando esses dados. E como que a gente está usando esses dados, né? A gente traz vamos lá, item 2 a gente traz, vamos para o programa finalmente então. No programa, bom, todo mundo sabe que a primeira coisa é fazer aquele monte de pip, e eu deixei comentado, quando quem quiser dar o download nesse exemplinho, vai poder ver que eu deixei comentado que tem alguns pips aqui, algumas instalações que não são óbvias. Ele dizia, deu erro, aí eu fui pesquisar e tinha que instalar mais essas coisas. Essas aqui são para ter tema, porque, como vocês viram, tá bem bonitinho, né? Tá, assim, esteticamente ficou interessante. E eu não tenho a menor paciência e a menor vocação para fazer as coisas ficarem bonitinhas, tá? Então eu peguei um tema do Bootstrap, que dá temas automaticamente. Para isso, é só ir lá e pegar o tema, mas para isso tem que instalar essas coisas aqui. E aí tem aquelas instalações. A gente vai usar o Pandas para ler uma planilha Excel, tá? E aí tem um mapa, né, que vocês viram, a gente está usando o Folium também, que é para fazer o mapa. E aí tem tem isso aí e tal. Assim, o mapa, ele tem que ter coordenadas para cada estado, tá? Então esse UF Geografia eu criei, na verdade, um dicionário que tem latitude e longitude para cada estado. Então tá lá, né? Alagoas, latitude tal, longitude tal. Sei lá, Maranhão, latitude tal, longitude tal, assim vai, tá? Tem um monte de pequenos, assim, cálculos que a gente fica repetindo e eu joguei aqui em utilidades, a gente vai passar por eles, tá? Então aqui, para não sobrecarregar essa parte aqui que já acaba ficando um pouco longa para o meu gosto, mas enfim, tá? E aí, vamos lá, esse aqui é aquele arquivo Excel, tá?
E aqui está o tema do Plotly. Você pode procurar na internet os temas do Bootstrap. Eu peguei o Plotly Dark, tem um monte de tema, a gente só pega que lê e faz. Então a primeira coisa que a gente faz é ler as planilhas, né? Então vai lá, né, no Pandas, lê, tá? E aí dá uma garibada nelas, né, que eu chamo de cálculo preliminar. Por quê? Porque a gente só pega as mensagens, as viagens que estão, elimina as que foram canceladas, então pega as que foram concluídas ou que estão em prestação de contas. Depois a gente pega renomeia uma ou outra coluna, porque eu tinha um nome, não gostei do nome, mudei e tal, enfim, renomeio uma outra coluna, tá? Transforma em string o ano e o mês, tá? Para poder trabalhar tudo sempre com string e tal, então 2 dígitos que aparece também nos gráficos, a gente tem que dizer, né? Então essa aqui que foi que é a original, essa linha ficou aqui, não sei porquê. Salvou. Então, os trechos é aquela segunda planilha, que tem todos os trechos, tá? E como ela é muito grande, para evitar sobrecarregar, coloquei para ler só as colunas que a gente vai trabalhar, mesmo assim são várias colunas. Tá? E aí a mesma coisa, trabalha nome de coluna, o ano. O destino da viagem, por exemplo, quando o destino da viagem, a gente pega a unidade da federação, tá? Que fica à direita, então a gente recorta a unidade da federação. E a gente coloca ZZ quando não tem unidade de federação. Porque tem gente que não preenche, tem viagem para o exterior, o cara diz que foi lá para a Argentina e aí não tem unidade, não aparece. Vou mostrar. Aqui, ó. Vamos olhar destino aqui, destino da viagem. Tá aqui. Foi para alguma cidade, isso aqui também está tudo errado, tá? Essas viagens nunca existem, pode ter certeza que está. Tenta pesquisar, quem tem senha CDP pode tentar pesquisar que vai ver que isso não existe. Então, eu coloquei tudo cidade, né? Não tem nenhuma cidade, tem algumas que tem retorno, tá? Isso é assim que eles escrevem mesmo, retorno, então a gente sabe que a pessoa está voltando para a cidade. E tem umas aqui que não tem cidade porque o cara foi para o exterior, alguma coisa assim, mas aí a gente consegue detectar isso no Pandas, e aí faz uma coluna de unidade da federação para poder fazer no dashboard o gráfico de valor por unidade da federação. Tá? E aí depois a gente tem que fazer ainda nesses cálculos preliminares algumas listas, tá? Todos os anos que foram usados, todos os órgãos superiores que foram usados. Onde que está isso? Bom, isso está aqui, ó. São essas listas, são os anos, os órgãos superiores, não são fixos, ele lê na planilha, detecta automaticamente e coloca a lista de solicitantes, a lista de motivos, né? Tá certo? Essas listas aqui. São os cálculos preliminares. E aí, finalmente, podemos começar. Então, fica muito bem definido, então fica mais fácil de fazer aquela página. A primeira parte que é feita nesse programa parece um pouco até HTML, porque é aninhado, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Eu acho chato isso, mas nesse caso é fácil, é flexível e tem uma coisa muito legal que é a documentação do Shine. Então, eu coloquei aqui, tem os componentes e também tem os layouts. Então, tá vendo? A gente pode fazer barra com tabulação, a gente usou isso aqui, ó. Tá? Sidebar on the left. Olha só, tá vendo? A gente fez isso aqui, ó, uma barra com isso aqui, tá? Mas acima desse negócio tem a criação mesmo da ideia do layout. E quando a gente faz isso, tá? Eu peguei Page Bootstrap. Tem outros, tá? Tem outros que você pode pegar, que tem tamanho fixo, não tem. Por que eu peguei esse? Eu peguei justamente para que a gente possa ter o tema, não ter que se preocupar em ficar dizendo a barra dessa cor, é desse tamanho, um alinhamento ali, não sei onde, ele pega um tema automaticamente. Então vamos começar a parte do layout, tá? Então, a primeira parte do layout é que vai ter uma barra, tá certo?
Então aqui é a barra lateral. Então, começando a barra lateral, barra da esquerda. E aí coloca, aqui vai ter uma entrada, um input, tá? Input select. Olha só, input select, a gente pega aqui, ó, tá? Os inputs, tá? Checkbox, botão, tal. E aí tem aqui, ó, certo? Data selector, file input, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. E aí a gente está pegando um input select, que eu acho que é esse aqui, né? Tem que ver. Aí tudo bem, a gente vai lá ver como é que se escreve a sintaxe dele. Opa, isso é chato ficar aparecendo, né? Bom, enfim, mas está aqui, ó, tá lá input select, aí tá, a gente vai chamar ele de ano. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fizer a rotina, a gente vai ter que se referenciar a ele como ano, tá? E aqui, essa parte aqui é o label dele, né? O que vai estar escrito. Repara só. Aqui, tá vendo? Ano, 2 pontos. E o nome dele é esse valorzinho aqui. Tá? E ele vai pegar aquela lista, tá? Que a gente calculou lá, só que essa lista pode ser recalculada. Não, essa a gente não recalcula. Essa aí realmente é só aquela lá do início mesmo. As outras, há outras que a gente recalcula, essa não. Mas, então, a lista que tem cada ano está aqui, tá? Então, o que ele pegar lá, ele vai colocar aqui e tal. E a gente tem que dar um default ele, né? Quando for pela primeira vez, qual vai ser. E aí, como está em ordem, do ano mais recente para o mais antigo, tem um sorter ali lá, então pegar logo o ano mais recente e vamos colocar aqui na lista. O ano mais recente que apareceu na planilha Excel, ok? Tem dados até 2025, aí tem que dizer, mas já passou 2025? Sim, mas se a planilha só tem dados até 2025, o ano mais recente é 2025. O próximo input é aquele órgão superior, a gente chama de órgão sup, tem o título órgão superior e pega a lista de órgão superior aqui, certo? Aí vem a solicitante. Sim, solicitante é mais interessante, porque solicitante é uma lista que a gente pode escolher vários, tá? Então, inclusive solicitante, se a gente olhar aqui em cima, né, a gente pega o que está usa o Pandas para pegar o que está na planilha e a gente agrega a palavra todos, porque a pessoa que está usando pode querer pegar todos os órgãos solicitantes, tá? E aí ela é diferente, ela não select, ela não selectize, né? Tá? E aí a gente pode botar a opção, que a gente pode escolher muitos, tá? O default vai ser todos, e enfim, né? A nossa lista está aqui, tá? E o nosso a gente não botou, aliás, aqui não nasce com uma lista, né? Mas aqui está o título, né? O título que vai escrever solicitante, e aqui org solicite, que é o nome dela. Isso vai valer para motivo, tá? Isso mesmo. E vai valer para o tipo de viagem. O tipo de viagem eu deixei a lista fixa, essa não vai ficar se adaptando, né? Nacional, internacional e aquele abraço, tá? Enfim. Bom, outra coisa foi o seguinte, tem uma checkbox, a gente colocou aqui uma checkbox, esse aqui, ó, incluir trechos de retornos, que é quando tem aquela palavrinha retorno, a gente em princípio não está trazendo, porque a viagem o cara vai e o cara volta, então quando a gente pega o mapa, não vale a pena pegar também todos os retornos. Senão vai ter lugar que vai estar cheíssimo, a maioria das pessoas muitas vezes sai do mesmo lugar. Mas se a gente quiser, a gente pode clicar aqui, tá vendo? E aí vai mudar porque vão aparecer, vai incluir também aqueles trechos de retorno. Bom, ok. Muito bem. Então essa é a parte que está à esquerda. Desculpem, quando eu passo o mouse acontece isso, né? Eu vou tomar mais cuidado agora.
Isso é a parte que está à esquerda, fechou o parênteses aqui, tá vendo? Vou voltar lá em cima para ver, tá vendo? Sidebar, e aí vem até aqui. Agora vamos para a próxima parte, que é a parte onde aparecem os gráficos. Tá? E nos gráficos, a primeira coisa que a gente fez aqui foi criar várias abinhas, né? Assim, então, repara que é essa parte aqui de cima. A gente vai clicando, aparece a primeira aba, aparece a segunda aba, assim vai. Cada vez que a gente clica, a gente pode escolher qual aba a gente está trabalhando. Ficou meio pouco prático aqui, porque eu tenho que aumentar a tela. Eu sei que na internet isso deve ser mais difícil de assistir. Ok. Então, como tem várias abas, a gente fez várias abas. A gente tem que colocar essa coisa, né? Foram vários cartões aqui. Tá? E esse underline é porque, tá vendo? Fica sublinhado o que a gente escolhe. A gente pode ir quem quiser pode escolher outro aqui, tá? Tem vários layouts aqui. A gente escolheu esse, tá? E eu não sei. Tá. Nesse caso, a gente escolheu esse para início e colocou aqui. Dentro daquele, né, que é o sidebar, a gente tem um tab set com isso aqui, tem o sublinhado que está aqui em algum lugar, enfim. E aí ele diz como é que faz, ele dá exemplos e tudo mais. Então, vamos lá. A primeira são os valores, são as comparações, tá? Que é o ano corrente e o ano anterior. Então, aqui o ano corrente, aqui são os valores do ano corrente e aqui os valores do ano anterior. Nesse caso, não sei se vai dar para ver, mas está 2024, 2025. Sabe uma evolução mensal de como é que foi, quanto que custaram as viagens mensalmente no ano 2024, quanto custaram em 2025. O mesmo vai ser aqui, só que não vai ser para o valor, aqui é a quantidade de viagens, tá? Que é o próximo nave aqui, tá vendo? Ou seja, a próxima abinha na prática. Essas abinhas estão dentro desse nave 7, cada uma delas é um nave, tá? Aí tem mais um aqui que vai ter a viagem, e esse aqui, eu quero chamar a atenção para esse, porque, que é o terceiro, porque esse aqui tem vários gráficos, e aí o que tem que fazer? Tem que botar um aqui em cima e dois a seguir, repartindo o espaço da tela embaixo, tá? Então, dentro dele tem esse aqui, tá? Que é a viagem por órgão, que a gente chama de viagem org, o valor por órgão, e depois tem duas colunas aqui, tá vendo? A seguir tem, divide em duas colunas, também está lá naquela página do Shine. E aí um é o preço da viagem por mês e também por tipo, tá? Que é nacional e internacional, que são por colunas. Isso aqui está dentro, portanto, dessa abinha aí. Aí tem mais uma outra aba para trecho da viagem e tem mais uma outra aba, tá, que ela é para colocar o mapa, tá? E aí a gente coloca, ele tem essa coisa de colocar cartão, a gente coloca o cartão, porque a gente pode botar um título, tá? E pode botar o output, que vai ser o mapa de destinos. Repara, isso aqui é só o layout, ele não está calculando nada, não está mostrando nada, é só o layout, tá? Vamos para cá, que a gente está nisso, né? Os elementos da interface, tá? Esse aqui, 3. Aí ele chama de server a resposta disso, que vai colocar na tela as coisas, tá? O server, que é o servidor de cálculos e gráficos. Vamos para ele agora, e a primeira vai ser a rotina de filtragem de data frames e listas. Vou explicar. Então, acabou, né? E quando acaba, assim, antes de fechar, tá? O que a gente faz finalmente, né? Aqui está o último parênteses aqui fechando, tá vendo? Esse aqui parênteses que fecha lá em cima a abertura do projeto gráfico. Coloco o tema aqui, ó. O tema é Cyborg, tá? Eu peguei esse lá do Bootstrap, tá? O Cyborg, com esse ele bota esse aspecto assim
escurinho, pretinho e tal, e é isso. Que achei que ficou bonito. Testei outros, gostei desse, enfim. Aqui a gente vai entrar no servidor de cálculos e gráficos, tá? Então tá aqui, server. Beleza. Isso é tudo um padrão, então a gente praticamente copiei isso aqui, o ChatGPT também disse coloca assim, eu coloquei assim. Bom, o que acontece aqui? Cada vez que a gente mexe na tela, ele vai e reage ao que a gente fez. Por isso tem essas reações aqui. Há diversas reações. Tá? Basicamente aqui é uma reação de cálculo. Então ele vai pegar daquelas planilhas. O original, na verdade, é aquela de total. Então ele vai pegar essas planilhas, tá? Quando reagir, né? E vai, por exemplo, nesse caso, quando a gente mexer em alguma coisa na tela, ele vai filtrar pelo ano, ou seja, aqui, vou aumentar, vai filtrar por o que tiver aqui, pelo ano, e ele vai filtrar pelo órgão superior. Tá? Quando a gente mexer lá. Então ele vai, quando fizer isso, ele vai executar esse tipo de coisa e vai retornar o data frame. Tá? Mas alguém chamou, evidentemente, alguém vai usar isso aqui. Para facilitar, então tem um bando de pequenas rotininhas aqui, tá? Para não repetir o código, na verdade, tá? Então tem a aplicação de um filtro por coluna. Então a gente pode mandar a coluna do órgão solicitante, ou a gente manda a coluna do tipo de viagem, enfim, e aí ele vai lá e filtra o data frame e manda o resultado como data frame, tá? Como isso aqui é uma rotina usada já dentro da outra, a gente não tem uma reação a ela. Aqui também, tá? Aqui a gente vai e tem para pegar os totais. Então, a gente também é uma aplicação de filtro, onde a gente vai e chama esta rotina aqui a partir desta. Esta aqui tem o aplica filtro. Então, a gente quer pegar o def de totais e filtrar, a gente chama esse aqui, que chama várias vezes esse aqui e vai filtrando todas essas situações aqui. E aí, finalmente, vamos chegar já no gráfico mesmo, né? Girar o gráfico é o que interessa e tal. Aqui, ainda tem mais uma rotina que é para os trechos, mas que é basicamente aquilo que a gente já viu, tá? Só que ele vai usar a planilha de trechos, então ele vai lá, joga naquela rotina de pega totais, filtra por ano, filtra por órgão superior, ele já pega a planilha e tal, né? Bem, tá? E se não tiver clicado o trecho de retorno, lembra dele? Trecho de retorno, aquela checkbox, né? Aí ele também filtra pelo trecho de retorno, né? Os que o destino não começar com a palavra retorno. Ok. Agora vamos atualizar as coisas. A primeira coisa a ser atualizada são as listas dinâmicas. Tá? O que acontece quando a gente muda o ano, ou quando a gente muda o órgão superior? Se a gente mudar o órgão superior, quer dizer, tem um monte de órgão solicitante que vai desaparecer. Tá? Então, imagina, por exemplo, que a pessoa esteja trabalhando com vários ministérios. Aí tem, sei lá, o Ministério do Meio Ambiente tem lá o IBAMA como órgão solicitante. Quando mudar o IBAMA quando mudar o órgão solicitante desse ministério para, sei lá, Ministério da Educação e não mais Ministério do Meio Ambiente, não vai ter IBAMA para solicitar. Então ele tem que desaparecer dessa lista de solicitantes aqui. Não pode ter mais, não está mais aqui. Então é isso. Então a gente tem uma reação de lista para cada caixinha daquela, tá? Uma para órgão solicitante, uma para motivo e uma para o tipo de viagem. Não é tão fácil quanto está aparecendo aqui, porque a gente fez uma rotina, esse aqui atualiza selectais dinâmico, aqui a gente ralou com o ChatGPT para fazer, tá? Ele manda para cá,
E aqui ele vai e recalcula, o negócio recalcula as caixinhas todas e refaz a lista de caixinhas, tá certo? Ele refaz a lista da caixinha toda. Isso aqui é para refazer a lista de uma caixinha. Então, cada vez que a gente mexe, ele passa por essas 3 rotinas de reação e faz a rotina, cada uma delas chama essa rotina e traz uma lista diferente. Né? A lista, cada um a sua respectiva lista. Bom, então aqui a gente finalmente entra nas figuras, tá? que estão lá, tá? Então essa aqui é a geração das árvores de comparação entre 2 anos, tá? E aqui eu fiz também uma rotina genérica que a gente manda o ano e se a gente está vendo comparando valor à quantidade. Por quê? Porque a gente tem 4 possibilidades aqui. Vamos pegar a primeira, tá vendo? Vou diminuir para ficar visível. A gente está comparando 2 anos. Então, digamos não, né? Esse aqui é o ano 2025 e 2024. E essa aqui são valores. Na próxima, a gente tem novamente 2025 e 2024, mas agora são número de viagens. Então temos 4 possibilidades. Que realmente a gente manda o ano e manda se a gente quer o valor à quantidade. Ele vai e calcula para a gente. E para isso também, tá vendo? Ele cria uma rotina que está aqui em utilidades, que pega gráfico de comparação de 2 anos. Ele vai pegar um dos gráficos. E um desses gráficos, a partir do quê? Do data frame, né, que tem todas as viagens, se é valor à quantidade, se é ano. E ele aproveita e manda também o tema do plot, que a gente botou lá em cima, para que a figura fique toda bonitinha. A partir daí a gente pode chamar essa rotina 4 vezes. Para o valor do ano corrente, para o valor do ano anterior, para a quantidade do ano corrente e para a quantidade do ano anterior. E a gente está lá mandando, tá vendo? A lista de ano 0 é o mais recente, 2025, quantidade. Então ele sabe que é a quantidade. Ele vai para lá, para aquela rotina, e a rotina calcula para a gente. Aí a próxima aba, tá? E repara, esse nome tem que ser aquele que está lá no projeto visual, lá no UI, né? na interface do usuário lá, tá? Para quê? Para que quando ele faça esse cálculo, ele atualize a parte visual. Enfim, o nome tem que coincidir. Então, essa aqui é a viagem por órgão solicitante. Ele pega, tá? Ele novamente pega os valores aqui. Depois ele vai fazer um somatório, né, em pandas. Aí pega o total e gera a figura aqui. Tá? O ChatGPT ajuda muito a gerar essa figura e tal. Novamente, peguei o template, botei tudo que o template tenta a variável lá em cima, justamente para evitar que a gente, se quiser mudar... quando a gente mudou o template, já muda de todas as figuras. E aí, também, manda a figura de volta. Né? No final, a gente sempre manda a figura de volta. Tá? Nessa rotina, traz uma figura também. Quando a gente for lá em cálculo comparar 2 anos, aqui, ó. Né? Ele retorna uma figura, que vem para cá, que é uma figura, que retorna uma figura para ficar lá na tela. E aqui tá aí, né? A outra aba é o total de viagem por mês, só tem uma figura lá. Também, novamente, faz as contas, tal, e retorna uma figura. E a última figura, a gente pode fazer de forma bem modular, isso que eu gostei. A gente faz uma, aí deu certo, não deu, rala até dar certo, enfim. A última, assim, aqui tem ainda a viagem por tipo, né? Esses aqui são aquelas diversas figuras do total, né? Que tem várias figuras. Né? Aqui é por trechos da viagem, é a próxima aba. Aqui não aparece por abas, tá? Aqui são cada figura, e cada figura, pelo seu nome, vai para o projeto visual, e o projeto visual já sabe onde colocar.
E aquele finalmente é um mapa, que é aquele mapa em folio, né? E também, né, aqui a gente também pode fazer uma configuração. Finalmente, isso aqui é como faz o programa rodar, ok? Deixa eu ver se a gente percorreu tudo. Isso aqui, tá vendo? Percorreu os graus, atualização da lista dinâmica, depois a geração das abas de comparação, 2 anos, o gráfico total de cada viagem, tal, que joga lá na interface de usuário aqui, tá? Pelos nomes. E aí é isso, quer dizer, ele vai, abre o browser e joga o resultado lá. É bem modular, dá para sempre ir fazendo passo a passo, põe uma coisinha de cada vez, então eu achei 10 esse negócio, achei muito bom, né? Acho que vai ser bem útil para a gente, é muito flexível, a gente não precisa de nada instalado depois, né? Pode copiar para onde for, etc. Então, desculpem porque eu sei que eu não explico lá muito bem, isso aí vai estar tudo disponível para download, vai na descrição do vídeo, e eu vou deixar um link para fazer o download. Meu contato, se alguém quiser falar comigo, como eu sempre digo, né? Não sou youtuber, não precisa dar like, nem se inscrever, compartilhar, nada desse negócio. E é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.